Dinheiro. Preste atenção, dinheiro. Você tem dinheiro? Você quer ganhar dinheiro, muito dinheiro? Você tem um sonho de ser alguém bem-sucedido? Eu não estou falando de coisa ilícita, não. Você tem um sonho, uma vontade de empreender alguma coisa? Quem sabe de ser levado por Deus para descobrir uma coisa nova, uma técnica nova, uma maneira nova de fazer alguma coisa? A história, principalmente dos evangélicos, está cheia de experiências de gente que foi orientada por Deus. Eu estava numa loja com a Ruth e a Samira, lá no Arizona, e enquanto elas olhavam muita coisa lá, e eu vi uma banca com os livrinhos, e lá eu não resisti, tinha um livretinho com a história de George Carver. E você pode pesquisar, George Carver, que coisa, esse homem, um negro, nascido no tempo da discriminação nos Estados Unidos, e esse homem, filho de escravos, estudou, e estudava de noite, com luz de lamparina, e ele se tornou um pesquisador excelente, em áreas da botânica, das sementes, coisas extraordinárias que Deus fez. Ele ganhou muito dinheiro, mas não ganhou tanto quanto poderia, porque quiseram comprar as patentes de muitas sementes e muitas coisas que ele desenvolveu, mas ele disse que não venderia, porque ele queria que ficasse ao alcance de todos que precisassem. Nós falamos no domingo passado sobre Deus como dono de tudo na nossa vida, e vimos a Bíblia ensinar isso com muita clareza. Mas nós queremos falar hoje sobre contribuição. O livro do Howard Denton, sobre dinheiro, que nós apresentamos aqui, ele faz um trabalho muito interessante, abrangendo não só a área do dinheiro, mas ele fala sobre gastos, dívidas, conselhos, honestidade, trabalho, investimento, filhos e contribuição. E nesses estudos Deus tem inquietado meu coração, e eu quero pedir ao Senhor que alguns irmãos aqui da igreja, nós já temos aqui pessoas que lá mais atrás trabalharam nessa área, para a gente montar um curso com base nesse livro. Esse curso precisa, pastor Roberto, ser dado ao batizando. Esse curso precisa ser dado aos crentes, porque nós precisamos aprender a lidar biblicamente com os princípios da palavra de Deus em todas essas áreas da nossa vida. Então vamos, como fizemos domingo passado, aos quadros, né? Vocês conseguem ver bem sem precisar apagar aqui? Porque essas lâmpadas acesas ajudam muito você que está em casa recebendo a transmissão, não é mesmo? Então vamos lá. A questão é, qual é a sua atitude? O autor, ele diz que ele ficava muito frustrado com essa questão da área de contribuição. Quando ele pensava sobre isso, a quem eu como cristão devo contribuir, devo dar, devo repartir, até que ele começou a aprender a respeito das finanças, porque havia sempre uma dúvida, a quem eu devo dar? Nós abrimos às vezes a caixa de correspondência, ou recebemos os e-mails e tem tanta demanda, tanta gente pedindo ajuda. Eu recebo sempre correspondências, algumas a gente consegue ajudar de alguma maneira, mas Médicos Sem Fronteiras, o FUNCEF e o apoio às crianças, e tantas coisas assim. E nós precisamos aprender biblicamente. Então vamos para o segundo quadro. Pode passar para nós, por favor. Vão orando aí, pedindo a Deus pela minha garganta, viu?
E ele então disse assim: desde que aprendi o que a Bíblia diz sobre contribuição, o Espírito Santo tem mudado as minhas atitudes e tenho experimentado o quê? A bênção de dar. A bênção de dar. Nós precisamos compreender algumas verdades bíblicas básicas, importantes, sobre a questão do dinheiro. Então, nós precisamos reconhecer que é muito importante a atitude do nosso coração. Vamos ver dois textos bíblicos, Números 18, 24. Números 18, 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam a quem? Ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Presta atenção, os filhos de Israel apresentavam os dízimos a quem? Ao Senhor, ao Senhor. O texto de Malaquias 3,10, que é um texto bem conhecido com relação à contribuição, já no final lá da antiga aliança, ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Onde? Na casa de quem? Na sua, na nossa? Quem está falando aí é o Senhor. Na minha casa. E provai-me nisso, diz quem? O Senhor dos exércitos. Então, vamos lá para o terceiro quadro. Nós precisamos reconhecer, para ter uma atitude correta. Leia comigo, todos que alcançam aí vão lá. Precisamos reconhecer que cada oferta é dada ao próprio Senhor. Cada oferta é dada a quem? Ao próprio Senhor. Você e eu não ofertamos aos pastores. Você e eu não ofertamos primeiramente à igreja. Você e eu não cuidamos em dar ao pobre e ao necessitado. Nós damos primeiro ao Senhor. E isso tem a ver com a atitude que nós estamos tomando diante de nós. Vamos em frente, mais um quadro. A palavra nos vai dizer aqui algo muito interessante, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Essa é uma palavra que o apóstolo Paulo vai mostrar lá. Mas antes, nós vamos voltar nesse quadro aí, mas antes vamos em Mateus capítulo 6, versículo 21. Mateus capítulo 6, versículo 21. Vamos a esse texto. Leia comigo. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então volta lá para o quadro. Mais bem-aventurado é dar que receber. Por quê? Tem 4 coisas que nós podemos ver aí como promessas da palavra de Deus. Vamos lá juntos? Mais intimidade com Jesus, desenvolvimento do caráter, investimento para a eternidade, prosperidade genuína. Jesus disse: olha, onde estiver o teu tesouro, vai estar o seu coração. Você se lembra da história do jovem, dono de muitas propriedades, que se aproximou de Jesus? E diz o texto que Jesus o amou, mas Jesus viu o que era a coisa mais importante, o tesouro da vida dele. E Jesus falou: olha, você segue os mandamentos? Senhor, desde a minha mocidade eu sigo tudo isso. Vai, vende tudo que você tem, vem e dê aos pobres e vem e segue-me. E diz o texto que ele se retirou triste. Ele perdeu uma intimidade com Deus, porque o seu coração estava no dinheiro, na riqueza, no que ele possuía. A outra bênção que faz com que seja mais bem-aventurado dar do que receber é o desenvolvimento do caráter. O caráter de Cristo é altruísta.
O ser humano é por natureza o quê? Egoísta. Diga, o ser humano é por natureza egoísta. Então, há um choque aí. Para o desenvolvimento do caráter, é preciso que a raiz do egoísmo seja quebrada na nossa vida. Ei, preste atenção, você menino, menina, que está aqui, você que ainda tem só 11, 12 anos de idade, mas também você que já tem os 70, 80, 90, isso é importante para toda a caminhada da nossa vida. Alguém disse assim, dar não é uma forma de Deus levantar dinheiro, mas é a forma de Deus conduzir seu povo à semelhança do seu Filho. Então isso é um princípio espiritual. Compartilhar leva a termos uma vida onde recebemos o antídoto. Quando alguém é mordido por uma serpente, uma cobra venenosa, tem que tomar o antídoto, né? O soro antiofídico. Compartilhar é a vacina, o antídoto de Deus contra a doença da avareza e da ganância humanas. Preste atenção, porque ela está dentro do meu e do seu coração. Porque nós já nascemos numa cultura que desde pequenininho, a criança ainda é inocente, ainda compartilha, mas daí a pouco ela agarra nas coisas e diz, é meu. E ela chora e dá birra, esperneia no chão, porque o outro pegou o meu brinquedo, mesmo que ela tenha 5 aqui do seu lado. Começamos muito novos mesmos a entrar nesse caminho. E nós precisamos compreender que o caráter de Cristo é formado quando nós recebemos aquilo que está em 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos ver esse texto, 1 Timóteo 6, 17 a 19. É uma palavra muito interessante, né? E tremenda. Exorta aos ricos do presente século que não sejam o quê? Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Está vendo aí? Não está dizendo que Deus é contra o nosso aprazimento. Não está dizendo aí que Deus não se alegra de termos um bom sofá na nossa casa para deitar e descansar. Não está dizendo que Deus não se agrada que você tenha coisas que fazem bem, dão prazer na vida. Mas está dizendo, cuidado, para que o seu coração, olha o verso 18 de 1 Timóteo 6, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e em repartir. Irmãos, é uma doença. Quando eu era funcionário do banco, gerente de atendimento na agência lá da Gonçalves Figueira, aquela agência do Banco Brasil do Centro, e havia um homem, este homem, fiquei sabendo depois que ele era judeu, que veio lá da terra de Israel, muitos anos atrás. E ele tinha umas propriedades, talvez alguns vão se lembrar que eram as casas antigas que foram a prefeitura parece que fez aquele, me esqueci do nome agora, né? Ela desapropriou para construir o mercado. E esse homem então recebeu um dinheiro, embora tenha tido muita briga, muita confusão, mas ele levou o dinheiro e aplicou lá no Banco do Brasil, e naquela época havia um rendimento, alguns de cabelos mais brancos aqui se lembram do chamado overnight. O dinheiro rendia muitas vezes mais de 1% de uma noite para outra. Mas esse homem, ele estava assim já idoso, eu lembro da figura dele, muito maltratado assim fisicamente, poucos fios de cabelo na cabeça, e quando ele entrava no atendimento, e aí nessa época eu fui prestar um serviço na carteira rural, lá no 3º andar, e então chegava o telefonema, Rodinon, vem aqui que só você consegue acalmar esse homem. E eu descia, e ele dizia, cadê meu dinheiro?
Aí trazia os relatórios, né? Os papéis. Olha, seu dinheiro aqui rendeu tanto. Olha quanto que é agora. Não, mas cadê meu dinheiro? Eu tinha que chegar, conversar com ele, levá-lo à tesouraria. Abríamos a porta daquela tesouraria antiga, Antônio Lima. E aí apanhava o dinheiro, vamos supor, fosse 5 milhões, os pacotes, colocava em cima da mesa. Está aqui o seu dinheiro. O senhor quer levar? Está aqui, deixa eu ver. Eu olhava, não, pode guardar de novo. Semana que vem eu venho para ver. Ele queria ver o dinheiro. Mas era algo doentio mesmo, sabe? Ele tinha que ver. Agora, se a gente for pensar bem, talvez ele era mais vivo do que muitos de nós que acreditamos no papel, né? Na escrita. Sabemos que essa questão toda é ligada à economia. Essa cédula só tem valor. A pessoa só me dá um picolé, uma banana em troca dele, porque sabe que há uma garantia por lei, enquanto tudo estiver estável. Essa é uma área de economia que é muito interessante. Mas o fato é, queridos, que para desenvolver o nosso caráter, nós precisamos dessa graça de Deus, de nos libertar da avareza. É um investimento para a eternidade. Mateus capítulo 6, versículo 20. Ouça essa palavra, ouça o Espírito. Em Mateus capítulo 6, versículo 20. Vamos ver lá o texto. Mateus 6, 20. Já está lá. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Meu amado e amada, a verdade é que a moeda deste mundo tem valor para nós enquanto está aqui no meu bolso, está na sua mão, está no banco, enquanto nós estamos aqui. Mas quando nós morrermos, ou quando Jesus voltar, essa moeda não tem mais qualquer valor e qualquer significado. A única moeda de valor no céu é o nosso serviço aqui e agora para o reino de Deus. Então Jesus falou, não ajunteis o tesouro na terra. O que Jesus está querendo dizer é muito mais do que meramente, e aqui não há nenhuma proibição de você ser previdente, de você ter uma poupança, de você saber e adotar o princípio que o grupo dos Quakers, gente muito espiritual, eles diziam, ganhe o que puder, poupe o que puder e doe o que puder. E tinham a sua vida financeira baseada nesses pilares aí, porque trabalhavam e criam no sustento e na graça do nosso Deus. Então, não nos esqueçamos, nós investimos para a eternidade, quando nós temos a atitude correta de dar e de compartilhar. E também uma prosperidade, o quê? Genuína. 2 Coríntios 6, versículo 9, o apóstolo Paulo está ensinando naquele contexto da oferta que é levantada para os crentes, mas Paulo traz um princípio espiritual muito importante aqui, quando ele vai mostrar para nós que a gente precisa compreender claramente o princípio de dádiva e de entregar a Deus a nossa vida, a questão da colheita, da sementeira. Na verdade é 2 Coríntios 9, 6 a 8. E isso afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. O que semeia com abundância ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E no versículo 8 ele diz assim, ó, Deus pode fazer com que vocês tenham abundância em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. A palavra de Deus diz que há prosperidade na vida daquele que dá, naquele que compartilha, naquele que tem a atitude correta no coração ao dar, porque é
uma graça especial de Deus. Então vamos para o outro quadro. A única moeda de valor no céu é o nosso serviço presente para o reino de Deus. E o Jim Elliot, um missionário na Índia, ele disse assim: não é tolo aquele que dá o que sabe que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Você prestou atenção? Não é tolo aquele que dá o que sabe que não pode guardar para ganhar o que não pode perder, porque é promessa de Deus. Prosperidade genuína. Há um tempo atrás eu me lembro de ter lido algumas reportagens sobre um milionário americano chamado Howard Hughes. Esse homem herdou uma grande fortuna e viveu na sua juventude como um playboy, mulheres, festas, iates. E depois diz a biografia, a história desse homem, que ele foi se tornando cada vez mais pão duro e mais temeroso de que qualquer pessoa pudesse se aproximar dele e tirar alguma vantagem do seu dinheiro. E ele começou a se cercar de seguranças, no sentido de fazer tudo para evitar que o seu dinheiro fosse gasto. Esse homem foi se tornando solitário, não queria receber as pessoas, porque ele tinha um grande medo de duas coisas: que as pessoas, obrigado querido, pudessem tirar o seu dinheiro, e também diz o texto que depois de construir uma grande fortuna, ele se retirou para uma mansão construída especialmente para ele, e os seus últimos anos foram solitários, isolado, com medo dos germes. Tudo que era servido a ele tinha que ser lavado dezenas de vezes, higienizado, passado daquilo. Ele se tornou um hipocondríaco, solitário, isolado. E assim, um dia terminou a sua vida. Mas em contraste, pesquisa a história de George Mueller, um homem que também herdou uma fortuna e resolveu usar tudo aquilo para a glória de Deus. E criou orfanatos na Inglaterra, e cuidou de órfãos, e cuidou das pessoas. E dizem os seus biógrafos que esse homem vivia alegremente, sorrindo o tempo todo, porque ele estava usando aquilo que Deus lhe deu, e recebeu muitos milagres e resposta de oração. Mas vamos em frente, próximo quadro. Uma pergunta que você pode fazer, e quando nós estamos aprendendo sobre esse assunto, crentes que estão novos na caminhada, começando a caminhada com Deus: quanto eu devo dar? Quanto eu devo dar? Não queremos entrar aqui, o nosso tempo é limitado, exaustivamente, mas o dízimo no contexto da antiga e da nova aliança. O hebreu do povo de Deus, ele sabia, pelo ensino da Torá e os profetas do Antigo Testamento, que ele deveria trazer os dízimos ao Senhor. E os dízimos tinham já uma direção, era entregue ao Senhor, e o Senhor dizia: eu os dou aos levitas, aos sacerdotes. Se você ler o livro de Josué, você vai ver que Josué continua a distribuição da terra, todas as conquistas, todas as cidades que ele vai dando às várias tribos, mas os levitas não receberam herança, porque a herança deles era o Senhor. Eles foram chamados para viver realmente a realidade do culto a Deus. E o hebreu sabia que ele deveria dar o dízimo, que era 10% de tudo. Naquele tempo não era um tempo de moeda, era um tempo, muitas vezes, a economia era agrícola, pastoril, mas o hebreu, o lavrador, o criador de ovelhas, ele já sabia, inclusive, que aqueles primeiros cordeirinhos que nasciam, as primícias eram do Senhor, e ele os separava. Na nova aliança, nós encontramos
como se fosse uma expansão desse ensino. Certa vez Jesus recriminou os fariseus pela hipocrisia deles e disse: vocês dão o dízimo de tudo, calcula tudo direitinho, do endro, do cominho. Jesus está usando uma ilustração, e também eles tinham essas sementes, essas coisas todas que eram utilizadas na culinária, e ele diz: vocês fazem isso meticulosamente, para não faltar um centavo para os 10%, nem passar um centavo dos 10%, vocês fazem isso, mas vocês não têm praticado a fé, a compaixão. E Jesus fala assim: vocês deviam fazer isso, mas fazer as outras coisas também, né? Então, de alguma forma, ele referenda que esse princípio continua na nova aliança, para os crentes que têm, de fato, a confiança em Deus. No Novo Testamento, nós somos chamados, irmãos e irmãs, a dar na proporção do que temos recebido em bênçãos materiais. E também, de vez em quando, fazer doações sacrificiais. Há um alerta aqui muito interessante. E eu concordo com o autor quando ele diz que ser muito radical e legalista com relação ao dízimo tem dois perigos. O primeiro deles é tratar esses 10% como uma conta a ser paga. Nós, pastores, de vez em quando, corrigimos alguns irmãos, isso não é tão comum, mas de vez em quando chega: pastor, eu preciso pagar o dízimo. Você não paga o dízimo. Você devolve, você dá, você reconhece a soberania de Deus sobre aquilo. Então, não é uma questão de fazer porque, se eu não fizer, tem lá uma palavra dizendo que pode ter maldição, que eu posso perder isso, posso perder aquilo. Não, tem que ser por amor, tem que ser por reconhecer o critério da fé e da confiança no Deus vivo, de saber que se Ele prometeu, não vai faltar, porque Ele é o provedor. E o outro perigo está em entregar o dízimo e dizer: minhas obrigações estão cumpridas, não tenho mais nada a ver com a minha vida com relação a isso, a essa questão financeira. Não, pelo contrário, aí é que começa a nossa mordomia, porque o princípio da mordomia está ligado a tudo isso que nós falamos aqui: gastos, dívidas, conselhos, honestidade, trabalho, investimento, família e assim por diante. O autor diz uma coisa e eu concordo com ele: para muitos cristãos, o dízimo deveria ser o início de suas doações e não o teto, não o limite. Para muitos. Não compete a mim nem a você apontar para o irmão, para a irmã e dizer: você deveria dar mais, você deveria fazer mais. Não compete. Quem conhece os corações é Deus. Quem move o nosso coração para a generosidade é Deus. Nós precisamos de um relacionamento pessoal com Ele. Eu li a história da família Albernati, uma família de uma cidade lá dos Estados Unidos. Eles eram donos de uma loja de calçados, muito próspera, e crentes fiéis na obra do Senhor. E eles começaram a orar, porque na comunidade, lá na igreja onde eles frequentavam, chegou uma família, a família dos Wilsons, e a atenção foi chamada porque aquela família tinha muitos filhos, e eles viram que era uma família de poucos recursos. Então eles começaram a orar por essa família. E num dia lá, veio ao coração dos Albernati que eles deviam ofertar calçados para os meninos daquela família. E então foram procurar, eles não sabiam de nada. E a mãe daqueles meninos disse: olha, tem uma semana que nós estamos orando por calçados,
porque o calçado dos meninos está tão furado que não dá mais para ir para a escola. Então eles disseram, bateu com o que Deus está falando no nosso coração. Pegou a numeração direitinho, passou para ela todos os calçados, e ela guardou lá dentro de casa. E naquela noite, quando eles estavam reunidos para tomar a sopa ali de noite, os Wilsons, ela ouviu os meninos de novo, porque tinham colocado como item de oração, orar pedindo a Deus por calçados. E ela foi lá no quarto, pegou os embrulhos e trouxe e colocou na mesa. E os meninos começaram a gritar. E eles ficaram pensando, Deus deve trabalhar no ramo de calçados. E foi assim, um cumprimento maravilhoso dessa direção divina, que nos dá uma avaliação daquilo que nos compete fazer, que nós devemos fazer, que nós somos impulsionados a fazer. Quanto eu devo dar? Ore, peça a direção de Deus. Leve em conta na sua comunhão com Deus o quanto Ele tem te dado, como estão as possibilidades financeiras na sua vida, e peça para que Ele possa te usar para qualquer necessidade que Ele queira que você seja o instrumento dEle. Vamos para o próximo quadro. Então aqui nós falamos sobre o quanto devo dar. Agora, a quem? Para quem? Para quem devemos contribuir? O que a Bíblia nos ensina com relação a este assunto? A contribuição é privilégio e responsabilidade de todo cristão. Repita depois de mim, por gentileza. A contribuição é privilégio e responsabilidade de todo cristão. Nós podemos falar sobre 3 P's, letra P, da contribuição, biblicamente. Diga: pessoal, periódica e premeditada. Como é que é? Pessoal, periódica e premeditada. 2 Coríntios 9, 7. Vamos voltar para esse texto. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Receba esse ensino da palavra de Deus. Está escrito: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não, peraí, vamos fazer uma coisa ensaiada e mais bonita, vamos juntos? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Pessoal, cada um. O meu coração fica sempre alegre, de uma forma especial, quando eu estou aqui e vejo as criancinhas trazendo suas ofertas. Cada uma, aprendendo desde já. E a minha oração muitas vezes é: Senhor, que essa criança não cresça e não se torne um adulto avarento e sem generosidade. Diga: pessoal, cada um. Periódica, diz a palavra, num texto antes aí, no primeiro dia da semana. Paulo fala, vocês vão separar no primeiro dia da semana. Periódica. Tem pessoas que conseguem fazer isso. Eu sei que hoje é muito difícil. Na maioria das vezes nós não temos dinheiro, né? O cartão substituiu tudo, né? Eu acho, inclusive, que está na hora, pastor Roberto, de termos uma máquina de cartão na igreja. Pastor Jeremias já fez isso há muito tempo. Ele diz: irmão, o pessoal só tem o cartão, como é que vai fazer, né? Mas a gente traz, porque separamos para Deus. Que bonito esse ato aí de ter o cofrinho separado, recebido moedinhas o mês inteiro lá em casa, né? É muito interessante, muito bom. Premeditado, o texto diz assim: conforme tiver proposto no seu coração. Conforme tiver proposto no seu coração. Diga: atitude.
é atitude. E para deixar claro, o Espírito Santo usa o apóstolo para dizer, não com tristeza, ou por necessidade. Esse por necessidade aí, o original grego está muito ligado a essa questão do legalismo. Eu vou dar, porque sei lá, e se eu perder? E se Deus me punir? Não é por medo, é por amor, é por obediência, é por saber que Deus é dono de todas as coisas. Então, para quem devemos contribuir? Primeira coisa, diga comigo, o cuidado para com a família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, tem uma palavra muito séria aí para nós com relação à questão da família. 1 Timóteo 5, 8, ora, que se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente aos da própria casa, tem o quê? Negado a fé, e é pior que o descrente. Sua mulher não tem renda, e você nega, dá para ela uma mesada para suas necessidades de mulher, de uma manicure, de alguma coisa. Marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, nós não podemos esquecer, meus irmãos e irmãs, eu sei que vocês conhecem aí, eu conheço várias histórias, vi muito isso quando era bancário, de gente que tinha fortuna considerável, e eu conhecia um parente, um irmão, inclusive um morava perto do bairro onde nós morávamos, que passava necessidade, porque o espírito de avareza, de querer ficar rico a qualquer custo, impedia a compaixão. A compaixão. Avós que estão deixados de lado e que têm netos que bem poderiam tornar sua vida mais confortável. Um dia eu fiquei muito constrangido, porque eu recebi um recado de uma senhora que era parenta do meu pai, mas eu recebi esse recado e eu poderia, antes de receber esse recado, ter feito isso antes, de que ela estava sofrendo muito com esse calor, já com mais de 80 anos, e precisando de um ventilador. E eu confesso que eu fui lá levar esse ventilador, mas fui constrangido por não ter visto essa necessidade antes. Proporcionar um conforto a alguém. Nós precisamos deixar o nosso coração ser tocado, porque vivemos num contexto, falou dinheiro, começa a mexer com coisas, e a mente começa a gerar argumentos. Aquela pessoa nunca quis nada, nunca trabalhou, nunca fez nada, e nós começamos a criar um tanto de argumentos. É claro que temos que ser sábios, é claro que temos que ensinar, é claro que temos que distinguir cada coisa, e por isso o melhor critério é orar e pedir a direção de Deus, porque o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Então, para a família. Segundo lugar, o sustento da igreja local. Nós precisamos compreender que o ministério cristão, ele é sustentado pelas ofertas da igreja. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Aqui é salário dobrado. Os presbíteros, no contexto da igreja do Novo Testamento, todo pastor é também um presbítero, um ancião, um servo, um ministro da palavra, aqueles que presidem bem com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Precisamos reconhecer que Deus proveu para a sua igreja pastores, e eles precisam ser sustentados pela igreja do Senhor, enquanto se mantêm fiéis, enquanto são zelosos e se envolvem com alegria na obra do Senhor. Então nós precisamos também ter uma visão mais ampliada. As missões
Que alegria preciosa. Pastor Roberto mencionou hoje de manhã. Os irmãos da equipe missionária se assentaram e fizeram uma distribuição aí generosa. Vários missionários que esperam muitas vezes essa feira para receber. Então, glória a Deus, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, nós temos que ter essa prioridade, mas também atenção e compaixão para com o pobre. E agora? Que assunto controvertido nos dias de hoje, não é? Mas quando você vai para Mateus capítulo 25, e eu já disse aqui de outras vezes que esse texto é um texto que deixa os teólogos assim meio cheios de inquietação para interpretar bem, porque Jesus está falando sobre o grande julgamento, sobre o momento em que as multidões estarão diante dele, e ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas, e diz aqui, verso 34, então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e me fostes ver. Então os justos perguntarão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, preso, e nós te demos de comer, de beber, fomos te visitar? Quando foi que nós te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? O rei, verso 40, Mateus 25, respondendo lhes dirá, o que ele vai dizer? Todas as vezes que vocês fizerem isso a um dos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. O que esse texto está dizendo é que nessa ocasião que a gente socorre um pobre verdadeiramente necessitado, e que a gente é usado como instrumento de Deus para matar sua fome e sua sede, nós estamos ministramos a Jesus. Isso é um grande mistério, está além da sua, da minha e da nossa compreensão, mas é uma verdade da palavra de Deus. Você já passou pela experiência de ir para a cama de noite com fome? Não é fazendo regime para ficar esbelta, não, esbelta. Ir para a cama com fome. A fome é algo atroz, terrível. E a fome no mundo precisa incomodar meu coração. E o seu também. A gente aprende sempre com coisas, né? Tem coisa que a gente faz uma vez, não repete, nós somos assim humanos. Mais uma vez, alguém tocou a campainha lá de casa, e eu fui atender, e já fui atender meio irritado, porque eu estava sentado para almoçar. E aí um senhor, e logo eu percebi, a gente percebe, né, que não era daqueles que estão frequentemente na rua, era uma pessoa, parece que devia estar vindo de uma viagem e tal. Eu sei que ele disse: moço, o senhor tem um pouquinho de comida aí para me dar? E eu então, pela graça de Deus, né, pude falar: espera um pouquinho. Fui lá e peguei uma vasilha, e sabe aquele dia que a comidinha está especial? Muito especial mesmo, sabe? Até uma mostardinha verde tinha, né? E aquele molho e aquele arroz especial e tal. Eu fiz aquela comidinha, levei para ele, levei uma colher. Ele, coração pecador, né? Podia ter chamado para vir sentar à mesa. Podia, nosso coração é muito mau. Mas ele assentou lá debaixo da árvore e comeu, e eu fui almoçar. A campainha tocou daí alguns minutos de novo, e eu fui até lá.
E ele olhou para mim e disse: moço, estava tão gostoso, o senhor pode me dar mais um pouquinho? E eu comecei a sorrir, e eu disse: oh meu Deus, me ensina, me ajuda a entender isso. Queridos, nós hoje estamos num contexto que a gente fala assim: o governo, e o fim social que eu pago na folha da minha empresa, todo mês, e esses impostos, e os golpes, e os desocupados das ruas que não querem ir para o abrigo da prefeitura. Tudo isso é verdade, tudo isso está aí diante de nós, mas nós precisamos pedir a Deus que o nosso coração seja movido. E tem uma coisa que o autor do livro colocou que está queimando aqui no meu coração. Eu ainda não conversei com a esposa sobre isso, mas ele disse assim: eu quero desafiar você a pedir ao Senhor que coloque uma pessoa pobre em sua vida. Ah, pastor, mas aí é só na vida de quem ganha de 5 salários para lá, né? Não é assim não. Eu gosto daquela frase: ninguém é tão rico que não possa receber alguma coisa, e ninguém é tão pobre que não possa dar. São coisas que muitas vezes, irmãos, parecem estar muito fora do contexto que nós vivemos, numa sociedade em que cada um luta porque o é seu, separa o que é seu, põe o seu nome, é meu e tudo mais. Mas quando o Senhor quebra o nosso coração, nós começamos a ver algumas coisas acontecerem e fluírem preciosamente. Os presbíteros aqui da igreja, diáconos e alguns irmãos e irmãs sabem de algumas coisas que Deus nos permitiu fazer na caminhada dessa comunidade, de ajudar na construção de uma casa. Nossos diáconos já trabalharam muito nisso, de chegar em um lugar onde havia muita necessidade de fazer alguma coisa, mas nós precisamos pedir a Deus para que nos dê a graça de fazer mais. Recebemos uma vez um apelo lá de Januária, de uma senhora que teve a casa, parece que foi um incêndio que queimou, e mobilizamos alguns irmãos. De repente Deus pode nos levar. Pastor, eu não vou resolver o problema da pobreza no mundo, nem Deus está te pedindo para resolver, mas está te pedindo para ter a sensibilidade. E eu penso que nós, pastores principalmente, e peço perdão a Deus por não fazer isso mais frequentemente, devemos de vez em quando sair sem rumo nas periferias da nossa cidade, para pedir a Deus que nos use de alguma maneira, para pelo menos minorar as situações de fome extrema e de necessidade. Então, queridos e queridas, o último quadro, ele faz aquele contraste, né? Generosidade e avareza. Isso tem impactos na nossa vida. Você e eu sermos generosos ou sermos avaros vão afetar, tenha certeza, 3 áreas específicas da nossa vida cristã, que são, diga, a oração, a provisão e a intimidade com o Senhor. Isaías 58, nós temos que ir para a palavra, e temos que deixar o Espírito Santo falar pela palavra. Isaías 58, versos 6 a 9. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaçes todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Olha o que a palavra está dizendo: não te escondas. Diga, não te escondas. Nunca aconteceu com nenhum de vocês. Eu reconheço que sou mais pecador, né? Mas algumas vezes a gente muda mesmo de calçada e evita encontrar alguém que você sabe que é alguém que vai
Como diz meu irmão, vai dar a facada. É porque sabemos tudo que envolve essas coisas aí, mas Deus está dizendo aqui que quando nós fazemos isso, versículo 8, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Deus está prometendo aí algo tremendo. Quem sabe a cura da nossa doença, que vai além da avareza, possa estar ligada à falta de generosidade do nosso coração, de nos condoermos com a dor do outro, com a necessidade do outro. O outro texto, Provérbios 21, 13. Provérbios 21, 13. O que diz essa palavra? O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. É a palavra que está dizendo, viu, irmãos? Não sou eu. A outra área que é afetada é a da provisão. Nós falamos da provisão de Deus. Provérbios 28, 27. Uma palavra tremenda. Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Tem algo nesse contexto de Jesus com os pobres que também é um daqueles mistérios da Bíblia, mas chama muito a nossa atenção, como ele mostra, porque ele conhece o coração dos homens e conhece o que esse sistema desumano, capitalista, utilitarista que tomou conta do mundo, tem provocado por toda parte. Vocês viram essa semana os milionários e o bilionário, né? Dentro de uma cápsula, pagando $1 milhão pela passagem, para ir ver as ruínas do Titanic. Quanta coisa aquele dinheiro podia fazer pelos pobres da terra. A gente não pode deixar de pensar que quando não temos o senhorio e o domínio de Deus sobre a nossa vida, a tendência do nosso coração pecaminoso é ir inventando cada vez mais coisas. Ganhei muito dinheiro, ganhei o prêmio maior da loteria, agora minha mulher não serve mais. Até mesmo a família eu quero uma nova. E nós conhecemos a história desses ganhadores dos grandes prêmios, pesquisas sobre isso, a grande maioria terminou mal. Porque a palavra de Deus nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós precisamos buscar de Deus a graça para o entendimento disso aí. O nosso exemplo é Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite e essa foi uma das maiores lutas ao preparar essas mensagens. E talvez você esteja dizendo assim, mas pastor Rodinon, 2 domingos está pregando sobre dinheiro, Deus me impulsionou a fazer isso, isso tem a ver também com a sua salvação. Jesus é o doador por excelência, Ele estava a serviço do Pai que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Você e eu estamos diante do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. E nós precisamos compreender que a salvação envolve o que Paulo afirmou, pregando lá diante do governador romano. O Senhor me chamou para anunciar o Evangelho aos gentios e resgatá-los das trevas para
a luz e do reino de Satanás para o reino de Deus. Fica de pé, você que recebeu o dinheiro. Todos vocês. Põe o dinheiro aqui na mão, assim, ó, você que recebeu. Cadê? Tem gente que está com dificuldade de achar, já está lá no fundão do bolso. Levanta aí, eu não estou vendo. Todos que receberam. Agora sai do seu lugar e dá o dinheiro para outro irmão que não recebeu. Vai lá, procura aí. Procura. Pode procurar entregar. Não retenha, cuidado, não retenha. Diga assim: de graça recebestes, de graça dai. Esse é o princípio da palavra de Deus. Nós precisamos pedir a misericórdia de Deus para que a gente aprenda a dar. Eu estou orando e quero pedir que vocês orem também. Orem sobre isso. Eu estou pedindo isso a Deus. Eu estou pedindo a Ele, nessa semana, faça, Senhor, alguma coisa. Mostra alguma necessidade. Impele o meu coração. Me ajuda a corrigir algumas coisas que estão erradas no trato com o dinheiro, com as finanças. Impele o meu coração. Eu estava numa igreja muito abençoada lá em Buckeye, no Arizona, perto de Phoenix, e uma instalação magnífica. Irmãos, a entrada, um gramado grande, e as crianças ali que já tinham terminado o primeiro culto, correndo atrás, jogando bola, e uns lugares, uns quiosques, uma cantina, com as pessoas ali tomando o café da manhã, instalações do templo maravilhosas. Mas eu lembro que o pastor, naquele dia, naquele domingo, ele pregou sobre finanças. E depois ele disse que uma vez por ano ele prega sobre esse assunto. Era mês de janeiro, nós estávamos lá. Mas o dirigente do culto depois falou assim: olha, minha senhora, pode trazer o seu marido domingo que domingo que vem não vai falar sobre dinheiro mais não. Já estava pedindo desculpa, né? Mas é porque nós temos às vezes esse constrangimento. E o pastor falou uma coisa lá, pastor Roberto, eu estranhei que não teve recolhimento de ofertas. E ele disse: olha, nós resolvemos não fazer, porque chegamos à conclusão que agora o povo só manda para a conta. Estados Unidos acho que não tem Pix não, né? Não sei se tem. E as ofertas que eram recolhidas aqui eram um valor muito pequenininho. Eu não concordei com essa decisão deles, cá no meu coração, porque eu acho que esse ato aqui, e principalmente com as crianças, é muito bom. E alguns irmãos têm até o costume de pegar o recibo lá e trazer, né? E colocar aqui. Mas ele falou uma coisa interessante: o americano é muito organizado nessas coisas. Então eu lembro que a mensagem dele foi no sentido de que cada pessoa no início do ano, na sua programação financeira, programe o que ele vai fazer pelo sustento da obra da igreja. E eles fazem isso, né? Mas é uma cultura e uma realidade assim diferentes. O fato é, meu irmão, minha irmã, que essa palavra é para mim e para você. Quem sabe, algumas coisas têm estado travadas, interrompidas, e não têm fluído na nossa vida por falta de obediência nessa área. É maravilhoso quando a gente pode pregar esse ensino da palavra de Deus, quando nós estamos absolutamente tranquilos quanto à atitude dos líderes servos dessa igreja para com relação a dinheiro. Quando nós temos em paz a nossa consciência e o nosso coração, quanto zelo aqui existe
por cada moedinha que é entregue diante do Senhor. Muitas vezes, crentes da igreja local, e eu não posso deixar de falar sobre isso, sustentam coisas, obras que tem por aí que eles nem conhecem e são infiéis para com a igreja local. Cheguei um dia na casa do meu pai, num tempo tão precioso que ele vivenciou depois de voltar para Jesus, e eu vi lá um envelope de um dos missionários da televisão. E eu falei: meu pai, o senhor está mandando dinheiro aqui? Ele disse: eles me mandam sempre esse envelope. Eu disse: eu já te mandado dentro do envelope uma prestação de contas? E naquela semana eu tinha lido na revista Veja que esse líder especificamente tinha acabado de comprar um avião de 40 milhões. Então nós precisamos ser criteriosos, nós precisamos ser generosos, mas buscar sempre a direção do Senhor. Fica de pé, vamos orar. Bendito Senhor, nós te agradecemos por essa noite de ensino, e te pedimos mais uma vez que eu e meus irmãos e irmãs possamos receber este ensino como palavra que vem do Senhor. Nós te rogamos que o Senhor, de uma forma muito especial, abra as janelas dos céus e derrame bênção sobre teu povo, Senhor. Quem sabe aqui nessa noite, nesse auditório, há pessoas que talvez não tenham garantido o almoço de amanhã. Deus, dá-nos liberdade para compartilhar uns com os outros as nossas necessidades. Senhor, levanta nessa igreja homens e mulheres cheios de generosidade e amor, como o Senhor tem feito, acrescenta mais. Senhor, liberta. Te pedimos no poder do Teu Espírito Santo, todo aquele e toda aquela que ainda tem uma raiz de avareza no coração. Senhor, que nós possamos experimentar ainda nesta semana alguma coisa muito especial, alguma revelação trazida pela obra do Senhor respondendo à oração e nos dirigindo para usar a nossa vida de maneira preciosa para suprir uma necessidade de alguém que está orando e está pedindo, e o Senhor conhece. Então nos leva até essa necessidade e abre generosamente os nossos corações e os nossos bolsos com alegria, com a atitude correta, por amor ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.